frentes de retirada de macrófitas, nós conseguimos, junto a um grupo de empresários, criar uma quarta frente temporária de retirada que vai ser lançada nos próximos dias. Os números são fantásticos. Quem passar pelo reservatório hoje vai ficar muito feliz. Vai dizer, olha que beleza. Só que, se nós reduzirmos essa retirada, se nós cessarmos, se nós suspendermos por um curto período de tempo, é o mesmo que termos saído do nada rumo a lugar nenhum. Porque a proliferação aumenta e o problema, consequentemente, vai ficar maior ainda. Esses são alguns dos pontos que eu gostaria de colocar. Fico à disposição de todos vocês, em pé e à ordem. Lembrando que a Americana precisa muito de ajuda. O Chico, que está lá, sabe bem disso, sempre nos defendeu muito bem. Tenho certeza que vai continuar brigando por isso. Mas nós precisamos muito de vocês. Então, o clamor que eu faço aqui não é em meu nome, não é só no nome da administração pública de Americana, mas no nome de, no mínimo, 235 mil pessoas que são a nossa população. Obrigado. Nós que agradecemos. O primeiro deputado inscrito, o deputado Dirceu Dalbin. Muito boa tarde ao nosso amigo secretário de Meio Ambiente de Americana, Odair Benedito Dias Silveira. Muito obrigado pela sua colaboração vindo até aqui para esclarecer. Quero aqui também agradecer a recepção que Vossa Excelência nos deu em seu município, quando estivemos lá na represa, visitando. E sou testemunha do trabalho que Vossa Excelência está fazendo na cidade, juntamente com o prefeito Omar Najar e a sua equipe, mudando o aspecto visual da região e em parceria lá com a CPFL, fazendo trabalho ambiental com os Aguaspé. Estive lá com o nosso relator, Rafa Zimbaldi, podemos até participar um pouco lá do Barco Escola, das explicações, e acompanhar o trabalho da retirada. E logo em seguida fomos recebidos no gabinete do prefeito, onde o secretário e o prefeito pôde explicar com mais detalhes todo o planejamento, o interesse e a ideia do município de estar melhorando aquelas questões. Quero aproveitar o momento e também parabenizar o município de Americana pelo aniversário no dia de hoje. Na sua pessoa, leve um abraço ao prefeito Omar, e toda a população de Americana pelo aniversário. Que Deus abençoe e continue sendo essa cidade pujante, desenvolvimento e acolhedora no nosso estado de São Paulo e principalmente na nossa região metropolitana de Campinas. Secretário, parte da pergunta que eu iria fazer, Vossa Excelência já esclareceu na sua explanação inicial, mas apenas para deixar aqui consignado, quero fazer uma leitura e colocar aqui mais uma pergunta ou duas para poder deixar isso nos autos aqui da nossa CPI e usar até como argumento no nosso relatório. Foi anunciado, e Vossa Excelência comentou, que a Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana estaria montando uma reunião para discutir a situação da represa de Salto Grande, que cobre os territórios de Americana e também parte de Nova Odessa. O encontro contou com cerca de 250 pessoas e foi anunciada uma formação de comissão com o objetivo de buscar soluções e planejar ações em todas as instâncias que resulte na preservação e recuperação do reservatório formado pela barragem PCH, que há 70 anos sempre foi, até então, um ponto turístico regional, mas que atualmente está necessitando de acompanhamento e melhoria, tanto no aspecto de meio ambiente como no aspecto ambiental, visual. Bom, sabe-se que foi criada a comissão com o objetivo de buscar soluções. O senhor poderia informar, de forma sucinta, se no início dos trabalhos, se houve trabalho e se tem alguma conclusão da comissão e se o plano diretor da pós-represa elaborado já foi aprovado pelo Poder Legislativo, se já está em andamento,
primeiro momento seria isso. Obrigado, deputado Dirceu Dalben. E antes de iniciar as respostas, quero agradecê-lo e agradecer ao deputado Rafa Zimbaldi pela visita que fizeram. Os americanenses ficam muito agradecidos com a presença de vocês, com o empenho de vocês. A gente sabe da competência, do caráter de vocês para poder nos ajudar a solucionar esse problema que vem se arrastando por décadas. No que diz respeito à barragem, ela tem 70 anos. Ela é de 1949, quando foram iniciadas as atividades, e ao longo desse período, a própria legislação de ordem ambiental acabou sendo evoluída para que chegássemos ao ponto que estamos hoje. Mas indo diretamente ao seu questionamento do plano diretor, nós temos hoje o plano protocolizado. Ele foi, depois de um ano, um pouco mais de um ano, quase um ano e meio de estudos desenvolvidos na reta final. Ele foi protocolizado na Câmara e será aprovado nos próximos dias, para que nós tenhamos todo o regramento para o que acontece na outra margem do nosso reservatório, que tem a margem já habitada, toda regularizada, e também o crescimento do nosso município, que lá, em termos de extensão territorial, nós temos o equivalente a 1/3 de Americana. Respondido? Muito bem. Agradecido ao secretário Odair. E só para concluir, secretário, o senhor poderia, assim, de forma sucinta, creio que o senhor não está nem com o plano aí, mas algum ponto deve ter chamado mais atenção, poderia nos indicar quais os principais elementos do plano que o senhor analisa como principal na questão da represa? A questão da preservação, da área de preservação permanente. Hoje, alguns dos principais problemas que nós temos são, inclusive por dados levantados pela CETESB, que acabam poluindo o reservatório, são 30% de cargas difusas. Então, que vem por carreamento, que vem por assoreamento. Então, todos os pontos são muito importantes previstos no plano diretor, mas quando nós falamos especificamente da questão da preservação da área verde, do adensamento, da compensação ambiental e principalmente do que diz respeito à mata ciliar e à APP, nós poderemos ter uma condição muito melhor, acrescentando a fiscalização, que é muito importante. Secretário, com relação, então, ao PDDI e ao PDFU, que trata da regulamentação pós-represa, Vossa Excelência informou que a parte do Executivo foi feita, protocolou e está na Câmara Municipal para ser aprovado pelos vereadores. Vossa Excelência tem ideia de qual seria, eu sei que não cabe a Vossa Excelência, porque não é legislador hoje, faz parte do Executivo. Vossa Excelência teria, assim, uma informação de que, em contato o Poder Executivo com o Legislativo de Americana, uma previsão de aprovação, se está em discussão ou está em audiência, ou se já concluiu essa fase e está pronto para aprovação, para a votação? Nós, exatamente por não existir a interferência entre os poderes, nós protocolizamos e estamos chamando todos os vereadores, todos os legisladores para que possam conversar conosco. Nós não pedimos nenhuma aceleração do processo, porque ele é detalhado e a gente está tratando do futuro do nosso município ali. Então, nós estamos dando o tempo necessário para que todos tenham o seu entendimento, para que votem com convicção, para que sejam discutidas as suas inferências, as alterações, antes de nós sacramentarmos isso. Claro que o plano diretor pode ser alterado depois, mas se ele já for aprovado inicialmente com várias falhas, aí fica complicada essa situação. Nesse ínterim, nós teremos também as audiências públicas, até porque não é em apenas uma votação, são duas ali. Nós estaremos ouvindo e atendendo a população, porque, na verdade, nós temos que atender aquilo que é melhor para todos e não aquilo que está melhor na nossa cabeça. Então, pode ter certeza de que nós estaremos não com demora, porque todos entendem a urgência, existe, fugindo um pouquinho da pauta, mas tem a questão do próprio REURB, que está caminhando, da lei
13465, nós temos situações assim dentro do município que carecem da aprovação do PDDI, do PDFU também, ou seja, nós estamos nesse momento de transição aguardando o tempo dos legisladores para que seja tudo mais calmo, sucinto e objetivo. Muito bem. Quero apenas complementar aqui o que o secretário já colocou com bastante esclarecimento na parte da Secretaria de Meio Ambiente, na parte do Executivo. Realmente, a independência dos poderes determina que haja independência, mas como Vossa Excelência tem colocado, nada impede que possamos trabalhar unidos para o bem comum. E é o que observo que Vossa Excelência informou. E para reforçar isso, eu tenho informação aqui que a comissão que trata desse assunto da Câmara Municipal de Americana tem se reunido com os secretários do prefeito Omar e também com vereadores, representantes dessa comissão, juntamente com o doutor Ivan, o representante da Promotoria do Meio Ambiente, com técnicos, analisando toda essa questão do PDDI e também do PDFU. São questões que necessitam realmente de uma participação da população, da comunidade, por entender que dessa forma erraremos menos e acertaremos mais, né? Acertar todas é impossível, mas se a gente puder errar menos, a gente vai ter menos dor de cabeça no futuro. Mas para concluir, senhor presidente, a minha participação, eu só queria aqui voltar a informar, principalmente para as pessoas que participam, de o índice de classificação das barragens, né, da represa das barragens. Às vezes a gente confunde letra, né, A, B, C. Geralmente o A seria o top, o B mais ou menos, quase bom, né, e o C o médio. Na questão da classificação da barragem, é meio que ao contrário, né? A barragem classificada por A, ela é um pouco menos segura do que a B, e a C é melhor. Então, pelo que eu entendi, é isso. Eu vou até ler. Eu vou ler aqui eu vou ler aqui, se eu estiver errado, a gente corrige, né? As barragens que apresentam categoria de risco e dano potencial altos e cuja anomalias necessitam intervenção de curto prazo para a manutenção das condições de segurança, não significa necessariamente casos de risco imediato de ruptura. Isso é o que diz a classificação do risco A. O risco B são barragens que apresentam categoria de risco ou dano potencial altos e cujas anomalias presentes devem ser controladas, monitoradas e as intervenções podem ser implementadas ao longo do tempo para a manutenção das condições de segurança. A C são barragens que apresentam categoria de risco e dano potencial médio ou baixo e que não apresentam anomalias e as existentes não comprometem a segurança da barragem. Então, para reforçar, é isso que eu disse. A C é menos ruim, a B é um pouquinho mais complicada e a A é a mais complicada. Então, realmente, é diferente do que foi dito, né? O nosso engenheiro disse que mudou de B para A. Realmente ele conhece, ele sabe, ele só se enganou, mudou de A para B a composição, né? Mas só quero reforçar que a gente está bem tranquilo aqui pelo posicionamento do Francisco, dos técnicos aqui, mas se vocês analisarem na leitura, não muda muita coisa de A para B. É uma palavra, mas já é um avanço que houve, que ela era B, foi para A e retornou para B agora. Então, só para reforçar, A não é muito bom, B é menos ruim, C é regular. Tá? É isso, senhor presidente, que eu tinha para comentar. Senhor secretário, muito obrigado pela sua participação. É aniversário da cidade, mas não é ponto facultativo lá? Não é. Está todo mundo trabalhando? Todo mundo trabalhando. Esse prefeito quer todo mundo trabalhando, tá certo? Quer e faz trabalhar. E faz trabalhar. Muito obrigado, Odair. Bom retorno, que Deus acompanhe
você na volta com a sua equipe. Deus abençoe. Agradeço. Obrigado, Dalben. Você me deu um susto aqui. Eu fiquei tão feliz quando o engenheiro falou que está... E até o Rafa foi na reunião da bancada dele. Eu falei, olha, pega os dados lá, pede para documentar que agora está uma beleza. Agora está no ar. Aí você começou a ler aqui, eu fiquei quase cair da cadeira, Viscão. Mas foi bom. Então é isso mesmo, é B. É B. Ótimo. Então está esclarecido. Deputado Rafa. O presidente está querendo testar o coração do relator. Gente, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, viu, Odair, pela oportunidade. Pedir desculpa da minha retirada aqui, que eu tive... Nós estamos em reunião de bancada, da bancada do partido. Está reunida, então eu tive que fazer às vezes lá. Mas agradecer a oportunidade de nos receber lá na cidade americana, e mostrou muito bem aí o trabalho, o compromisso da secretaria, da administração, em trabalhar pela represa, pela praia, pelo resgate aí do turismo naquele ambiente. Aliás, cumprimentar também nosso deputado Chico Sardelli, né, que esteve lá, acompanhou tanto eu quanto o Dalben lá, e foi muito boa. Aliás, presidente, o Odair e o Chico deu uma aula um pouco melhor até do que os funcionários da CPFL, viu? Então, parabenizar aí pelo trabalho que vocês vêm desempenhando lá, viu, Odair, na secretaria. Bom, de forma muito objetiva, uma única pergunta. Existe um projeto da Secretaria, em parceria com a CPFL, de fazer o trabalho para levantar o turismo lá? Existe um projeto desenhado já? Você falou aí das ações que a Secretaria vem fazendo, das ações que a Secretaria vem acompanhando aí junto com a CPFL, mas a pergunta é, existe um projeto, né, de resgate do turismo naquela represa? Existe isso desenhado junto com a CPFL ou não? No momento não existe esse desenho, Rafa, mas eu tenho sentido a CPFL muito flexível, muito mais próxima que todas as outras vezes do município e proativa. Então, independente desse, nós estamos estudando duas situações, inclusive uma delas é da educação ambiental, que vai contribuir bastante para o desenvolvimento. Então, ela não é específica, não é um projeto específico do reservatório, mas é um projeto que vai melhorar a questão da consciência e da atitude do americanense. E também tem um outro projeto que é para o adensamento de áreas e o plantio, falando de poda, falando de erradicação, falando de reflorestamento, que nós também estamos em fase de elaboração para que seja desenvolvido. Ou seja, diretamente não tem nada no reservatório, mas existem situações que estão sendo desenvolvidas conjuntamente que vão ajudar a melhorar. Rafa, eu gostaria só de acrescentar uma situação, que a gente está falando da classificação da represa de B para A, e o que alarmou muito o nosso município, que foi aquela questão de classificação, nível A, e agora vai romper, o que ocasionou isso foi a anomalia, que foi exatamente o termo utilizado pelo deputado Dirceu Dalben, em uma das comportas. Mas existem alguns dados muito importantes. A vazão são 3 comportas que têm a vazão que permite até 367 metros cúbicos por segundo. A maior vazão que nós tivemos historicamente dentro dos 70 anos foi de 300, registrada apenas uma vez, e há mais de 2 décadas, foi de 347 metros cúbicos. Ou seja, não estaria completando a vazão de uma das comportas. E qual foi essa anomalia? Ela não estava funcionando automaticamente, não que ela deixasse de funcionar, não estava funcionando automaticamente, mas isso foi feito, para isso foi feito um investimento na ordem de 2 milhões da CPFL, que acabou resolvendo esse problema e deixando a condição até um pouco melhor. Só estou acrescentando porque acho que é importante para a gente ter essas informações. Muito obrigado. Satisfeito, presidente? Obrigado, Rafa. Eu gostaria do deputado Chico, por favor, usando o microfone aqui na mesa. Chico Sardelli, que é de Americana, esteve no local. Segundo o Rafa, deu uma aula lá de conhecimento da represa.
e como nós, ficou também muito assustado quando viu aquela matéria lá, né, Chico? Obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço, relembrando os velhos tempos de parlamento, não tão longos, né? Não tão velho. Não tão velhos, mas novos. Saudar o presidente desta CPI, nosso querido Roberto Moraes, com muita dedicação, tem conduzido os trabalhos aqui. Aliás, um exímio deputado, assim como todos os outros que aqui estão, Dirceu Dalben, lá da nossa querida Sumaré, Rafa Zimbaldi, Adalberto Freitas. Um prazer enorme estar aqui. Eu corroboro aí com as palavras do nosso secretário do Meio Ambiente, Odair Dias, mas eu tenho que ser um pouquinho mais contundente, como eu já o fui lá na cidade de Americana, nos nossos encontros, capitaneado aí pelo nosso secretário do Meio Ambiente, que efetivamente a CPFL tem sido parceira da cidade. Tem feito aquilo que pode efetivamente. Embora foi dito aqui também, é com isso que eu comungo e conjugo, que é a questão de nós estarmos aí enxugando gelo. Que é bem da verdade, a retirada dos aguapés, das macrófitas, não resolve o problema da poluição das águas que lá estão. Aliás, contribui para piorar a qualidade de água. E a minha colocação vai em função das 18 cidades que estão a montante, que têm efetivamente a responsabilidade de poder olhar e ver o prejuízo que estão causando a jusante, ou as cidades que vêm abaixo. Então, aí eu conclamo, como eu fiz na cidade americana, o Ministério Público. O Ministério Público precisa intervir nisso, sim, porque a Americana paga um preço ambiental na questão de qualidade de água e na questão da saúde pública da nossa cidade altíssimo, altíssimo. Por isso, eu espero, tenho acompanhado o presidente Moraes, Roberto Moraes, atentamente, porque nós temos que colocar o Ministério Público nesse jogo também, no relatório final, deputado Rafa Zimbaldi, para que ele possa tomar as responsabilidades, porque o fato de cobrar determinadas ações da cidade de Americana, que, aliás, contribui e faz a sua parte na questão ambiental, capitaneada pelo secretário que aí está, principalmente na questão do selo verde e azul, que é um indicativo que a Americana cumpre a sua parte. Que posição nós estamos? 10º. 10º. E nós estávamos, quando assumimos... Nós já para lá de 100. Centésimo e lá para trás. Isso é um indicativo que a Americana cumpre o seu papel. Por isso, nós temos que exigir das cidades que vêm a montante a responsabilidade também. Se essa, como as cidades que lá estiveram, foram as 18, 19 convocadas e apareceu uma só, é lógico. Eles iam para lá para poder ouvir todo mundo reclamar das 18 que estão acima de Americana, montante de Americana. Não tenha dúvida nenhuma, mas o Ministério precisa intervir. Esse relatório, Dalben, precisa ser encaminhado com a devida responsabilidade que você tem como vice-presidente desta comissão, para que nós possamos ter efeitos satisfatórios. Nós não podemos tratar efetivamente o efeito só da situação, e sim a causa. E o partido que militamos, o Partido Verde, preconiza o bem-estar não somente das próximas eleições, mas efetivamente das próximas gerações. Obrigado, presidente, parabéns. Obrigado, deputado Chico Sardelli e deputado Dirceu Dalben. Presidente, nobres parlamentares, sempre deputado Chico Sardelli, eu quero também fazer uma colocação mediante a fala do nobre, sempre deputado Chico Sardelli, de que quero fazer a defesa de Americana e dos outros municípios. Os outros municípios sofrem tanto quanto a Americana. Sumaré, Campinas, Nova Odessa, nós também recebemos esgoto de outros municípios. Campinas recebe. Todos que estão ali no trajeto do Ribeirão Quilombo, ou do próprio Atibaia. Bacia do PCJ, o Atibaia, o Jaguari, o Capivari, todos os municípios têm problemas. E qual é a prefeitura que tem dinheiro hoje para investir?
não consegue pagar a folha de pagamento. Cada vez mais o Estado e a União passam a responsabilidade para os prefeitos. Vossa Excelência vai ser prefeito lá em Americana. O Rafa vai ser em Campinas, um dia. Roberto em Piracicaba. Dalberto, que cidade que você é? São Paulo. Vocês vão ver como que é um orçamento enxuto e cada vez mais as questões judicializadas. O juiz manda o prefeito comprar remédio que não está previsto. Não é obrigação do município, é do Estado, é da União, mas vem uma decisão e tem que comprar. E não tem orçamento, ele tem que tirar da onde? E tratar esgoto. Veio tanto PAC aí do governo Lula, jogaram fora o dinheiro, desperdiçaram, não aproveitaram. O Chico sabe disso. Fazem concessão, mas não coloca no edital que tem que tratar o esgoto em tantos anos. Então eu quero aqui, Chico, engrossar a sua voz, defender a Americana, mas eu não quero botar a faca no pescoço dos outros prefeitos, não. Nós temos que encontrar uma maneira entre que nós aqui, junto com o governo do Estado, o governo federal, as concessionárias, CPFL, em parceria e principalmente buscar as empresas poluidoras, que falam muito das prefeituras. Mas e as grandes empresas que estão no leito dos rios jogando esgotos in natura? Ou com tratamento inadequado? Quem é que fiscaliza? Então aqui eu quero fazer justiça. E quero propor aqui, ó, já que nós estamos aqui, tocou nesse assunto, pedir o apoio de vocês, de montar uma CPI para analisar os tratamentos de esgoto dos municípios que estão na bacia do PCJ. Desde a Sabesp, que é uma estatal, eu estou aqui há pouco tempo, né? Mas estou vendo o esforço de vocês aqui, que foram deputados, que é deputado hoje, de estar lutando. E quero propor, se vocês ajudarem a endossar, vamos, Roberto, propor aqui uma CPI do esgoto, que eu acho que é a melhor maneira de ver quem realmente é culpado. Porque o trabalho do Ministério Público é ótimo, mas ele vai lá, senta e toma uma decisão, pede numa ação algo, o juiz atende, mas e o dinheiro para fazer? Por decreto a gente consegue resolver as coisas? Por uma sentença? Se fosse assim, o Collor era presidente até hoje, porque ele tinha uma bala só e deu um tiro na cabeça da infração e acabou com a infração com uma canetada, que todo mundo sabe que é a questão da poupança, de recorrer o dinheiro de todo mundo, e o país quebrou. Então nós temos que, assim, abranger mais essa questão, chamar, assim, os prefeitos. Eu quero me colocar à disposição para convidá-los, mas convidá-los no intuito, né, de que eles entendam, que sei que é interesse seu, Dair, secretário, não de ir lá cobrar, mas de vamos propor solução junto, vamos juntos criar um mecanismo de buscar recurso, buscar apoio, buscar patrocínio. É isso que eu penso, porque reunir 19, 20 prefeitos, que é a região metropolitana, e colocar a faca no pescoço, ninguém vai mesmo, porque os caras não dão conta nem de cuidar lá do quintal deles. Cada vez mais é problema, né? Então eu acho que nós temos que buscar a parceria e cobrar de quem é o responsável. Se é a Sabesp, se é a BRK, Odebrecht, se é CPFL, e se é o município autônomo, é o município autônomo, mas numa condição em que eles possam também ter algum projeto que a gente ofereça. Desculpe, mas concordo com o Chico, mas eu quero também fazer a defesa de Americana e dos demais municípios, porque todos têm a mesma necessidade. Um joga o esgoto na casa do outro, e é assim mesmo. E nós temos que começar lá de cima a ajudá-los a tratar. E pegar como exemplo o trabalho que você está fazendo lá em Americana, secretário Odair, que é um exemplo para toda a região metropolitana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, bem. Pois não, Chico. É que efetivamente ninguém aqui não defende os outros municípios. Eu acho que todos eles, você coloca muito bem, tem que ter a responsabilidade do seu cumprimento das suas tarefas como tal. E a função do gestor público é nesse sentido, de poder fazer tudo aquilo que for possível para o seu município. De qualquer forma, por que nós estamos sentados aqui? Porque trata-se de uma CPI, de uma barragem, onde o fruto de tudo que acontece em cima está represado na cidade americana. O problema está localizado. O cidadão aperta o esgoto lá da cidade de Campinas, cai na represa do Salto Grande. Aperta o esgoto de outras cidades, cai lá. Então, a nossa represa virou efetivamente um pinicão
de toda a região. De qualquer forma, aceito suas colocações, muito bem feitas, eu acho que estou disposto a contribuir também, sem problema algum. Era nesse sentido que eu fiz as minhas colocações. Obrigado, deputado Chico Sardelli. É o Rio Piracicaba que recebe tudo, Roberto. Vai lá para Piracicaba. E Piracicaba, acho que está com 100% do esgoto tratado. Mas só que recebe de cima, né? Infelizmente. Eu tenho só uma colocação aqui ao secretário, brilhante secretário, Dair. O Dair, né, nessa fatídica matéria aí de fevereiro deste ano da Bandeirantes, eles entrevistaram lá alguns comerciantes e mostraram que o turismo deixou de existir em função dos aguapés, que você não vê mais água, tinha lá pedalinho, as lanchonetes, restaurantes, enfim. Qual o prejuízo para a cidade americana? Porque um dos pontos do nosso relatório aqui, que vai ser feito pelo Rafa Zimbaldi, será colocado em votação, é realmente a volta do turismo. Qual é o prejuízo hoje que a sociedade tem em função desse problema dos aguapés, tirando o turista? Porque eu disse já que eu era garoto, lá em Charqueada, no bairro de Recreio, domingo à tarde meu pai me levava na casa de uma tia que a gente tem americana, pois passava por lá final de tarde, sempre lotado, o pessoal tomando sua cervejinha, petiscando, passeando lá na represa. Qual que é o prejuízo hoje da cidade com a perda desse turismo? Eu sei que não é coisa que aconteceu no governo de vocês, mas é que vem vindo já há tempo. Obrigado pela pergunta, Roberto. É fácil, porque quando você perde o turismo, você deixa de gerar emprego, renda e desenvolvimento. Esse tripé é fundamental. Então, tudo que nós temos ali, as margens da Praia Azul e Praia dos Namorados, que compunham o principal ponto turístico de Americana, eles, nos finais de semana, eles levavam milhares e milhares de pessoas para lá. A partir do momento que isso deixou de acontecer, os imóveis passaram a ficar menos valorizados. Os comerciantes fecharam, tem um trecho ali que parece cidade fantasma. Além dos prejuízos na questão de saúde. Para vocês terem uma noção, aquele acúmulo de aguapé tem pernilongos que ficam entre as folhas. E fica insuportável, nos períodos de alta temperatura, a proliferação que nós temos ali, não só dos aguapés, mas também nas picadas dos insetos. A questão da dengue, ela fica eminente nesses pontos. Existe também um aumento na mortandade de peixes, porque tem a questão do sequestro de oxigênio por conta das macrófitas e a alta temperatura. Essa junção de nutrientes, alta temperatura e retirada de oxigênio causa uma mortandade maciça nos peixes. Ou seja, a cidade perde muito no seu todo. E principalmente na questão da autoestima, porque a pessoa, quando ela está mais motivada, ela rende mais. A partir do momento que ela deixa de ter o seu lazer, que deixa de ter o seu entretenimento, ela fica mais estressada, e mais estressada ela produz menos, ela fica mais nervosa no trânsito, ela fica menos tolerante em tudo. E a cidade perde no todo. Ok, secretário, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário da cidade. Dá um abraço do prefeito Omar e todos os colaboradores. Será dado. Finalizo agradecendo a todos vocês pela oportunidade, parabenizando pela iniciativa. É fantástico isso e contem conosco de forma irrestrita. Muito obrigado. Obrigado ao secretário de Meio Ambiente do município de Americana, Odair Benedito Dias Silveira. Muito obrigado também, mais uma vez, ao Francisco Carlos Cássio Larroz, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Nós agradecemos aqui a Alessandra, que é a nossa assessora, ao nosso pessoal da imprensa da TV Assembleia. Agradeço os deputados Adalberto Freitas, Luiz Fernando Teixeira, Rafa Zimbaldi, Dirceu Dalben e o Márcio Nakashima, que participaram de mais essa reunião da CPI da barragem de Salto Grande. Nada mais havendo a tratar, obrigado, deputado Chico Sardelli, nós declaramos encerrada a presente reunião. Muito obrigado.